as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Simples para um rei, me lembro, aleluia, aleluia, aleluia. Em adoração. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. O pessoal está sendo sinalizado agora. Em adoração, levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Aleluia, bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos entrando. Que bênção, mais uma manhã estarmos juntos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Meu coração não tem essa canção, pois sei que há fôlego em seus pulmões. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Você que está aí entrando na live, querido, já entre na presença do Senhor, amém? Entre glorificando o nome do Senhor, entre adorando o nome do Senhor, entre bendizendo o nome dele, dizendo que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é soberano. Comece a declarar isso ao Senhor essa segunda-feira de manhã, para a honra e glória dele. Ele aqui nos permitiu estar aqui, levantar mais um dia, estarmos mais um dia vivos e respirando para a glória dele. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Tu és digno de toda adoração e todo louvor, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua presença, por esse momento maravilhoso que nós estamos tendo aqui com esse povo, Senhor, a tua igreja que estará entrando nessas lives. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos, pela família, pelo ar que respiramos, pela saúde. Senhor, porque podemos estar aqui compreendendo a tua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa os nossos pecados, Senhor. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, Senhor, do que cantar aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus, por essa manhã na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na tua presença.
o privilégio de poder te adorar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Lava-nos, Pai, com o teu sangue. Purifica-nos, Senhor, com o teu precioso sangue, Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bom estar na presença do Senhor mais um momento. Mais um dia, mais uma segunda-feira na presença do Senhor Jesus. Te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo nessa manhã, Senhor. Não importa onde o teu povo esteja, Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nós. Seja bem-vindo em nossos corações. Te damos liberdade nessa live, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quer. Essa canção. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Como é bom louvar ao nome do Senhor. Como é bom bendizer o nome do Senhor. Como é bom declarar que Ele é grande, que Ele é puro, que Ele é santo. Não há nada mais importante do que entregar uma canção ao Senhor, do que se render na presença dEle, do que se entregar aos braços dEle, do que estar na presença dEle por completo. Aleluia, aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Depois, quem quiser pegar esse louvor aí na internet, ele chama Gratidão. É um louvor relativamente novo. Eu amo esse louvor, porque de fato nós não temos nada para entregar para Deus. O que você tem, que você pode oferecer para um Deus que é soberano, que é puro, que tem todo o poder, que tem toda a glória, que tem tudo na palma da mão dele? A única coisa que você pode entregar para ele, que pode de fato agradar ao coração de Deus, é uma adoração verdadeira e um coração genuíno e quebrantado na presença dele. Não existe nada mais que você pode fazer por Deus, querido. Ele é um Deus e Ele tem tudo. Ele tem todo o poder. Mas tem algo que você pode fazer que agrada ao coração dele. É quando você se entrega para Ele como filho. Se entrega nos braços dele, se entrega na presença dele por inteiro. Você não entrega só um dia da tua semana, só uma segunda-feira, só uma terça-feira, mas você se entrega por inteiro. Você se presenteia ao Senhor. E é isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12. Ofereçam-se como sacrifício vivo a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Quando você se entrega a Deus, querido, preste atenção. Quando você se entrega ao Senhor, o teu corpo, a tua alma e o teu espírito em adoração a Deus, você está cumprindo um propósito eterno de ser chamado de filho, servo, herdeiro do Senhor Jesus. Amém? É importante que você entenda, e aqui já estou começando com conteúdo nessa live, que nós não podemos nos entregar a outra pessoa a não ser a Deus. Profeta, mas o nosso casamento? Sim, querido, você está casado hoje. Quando você passar daqui para outra vida, passar daqui para a glória do Senhor Jesus, você não terá mais a sua esposa e o seu marido, não existirá essa relação de marido e mulher. No reino do céu só existirá uma relação, pai e filho. Aleluia. É onde você vai se encontrar com Ele e vai dedicar a tua vida a Ele, declarando que você o ama, e vai ser uma relação de paternidade e filhos e pais em conexão para toda a eternidade. Jesus, Ele nos prometeu, querido, um pai. E Ele não só prometeu, mas foi na nossa frente preparar uma morada para nós, preparar um lugar para nós. Eu não sei se você sabe disso, mas o próprio Jesus, Ele disse que quando Ele fosse, Ele iria para nos preparar um lugar junto ao Pai. Então existe uma morada, existe uma residência, existe um local preparado exclusivamente para você. Um local preparado exclusivamente para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Existe um local, uma morada preparada para nós, no reino dos céus.
E é por isso que nós temos que continuar a nossa vida nessa terra, o pouco tempo que nos resta. Eu falo pouco tempo porque comparado a uma eternidade, comparado à eternidade da glória de Deus, não existe. 80 anos não é nada perto de uma eternidade. Não existe nenhum tempo humano nessa terra que se compare à nossa morada celestial para toda a eternidade ao lado do Senhor. E é isso que você tem que colocar como objetivo e como meta na sua vida. Eu queria já pegar aqui, já que o Espírito Santo está falando sobre isso, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, rapidinho. Colossenses capítulo 3. Você já conhece como que funciona minhas lives, não venha para cá sem a tua Bíblia. Não entre na minha live sem Bíblia. Amém? Porque aqui nós falamos da palavra do Senhor. Nós falamos sobre o reino de Deus, sobre o mundo espiritual. E eu falo muitas chaves espirituais para vocês. Eu entrego muito conteúdo aqui. Você que já me segue sabe do meu conteúdo. Muita coisa profunda que você vai aprender aqui comigo. Mas é importante que você tenha a sua Bíblia na palma da sua mão. Tudo que nós fazemos, tudo que nós cremos, tudo que nós somos é por meio da palavra de Deus. Tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós praticamos hoje, é por meio da palavra de Deus. O meu casamento é pautado na palavra de Deus. O meu relacionamento com Deus é pautado na palavra de Deus. A minha caminhada com Deus nessa terra é pautada na palavra de Deus. Ou seja, como que você sabe da vontade de Deus para sua vida se não for por meio da palavra de Deus? É importante que você compreenda a palavra, porque é a palavra que te dá o direcionamento do que Deus quer sobre a sua vida. Quanto mais você conhece a palavra, mais você entende o propósito de Deus na sua vida. Quanto mais você compreende as Sagradas Escrituras, mais o Senhor te alimenta, te fortifica e te mostra o caminho que Ele quer que você siga. Deixa eu ler um comentário aqui de uma irmã, ela disse assim: Profeta, eu aprendi na igreja que lá no céu vamos continuar com a família como aqui. Achei estranho. Minha irmã, esse homem que falou isso para você, ele não lê Bíblia, tá bom? Ele não lê Bíblia. Nós não teremos família no reino dos céus. O próprio Jesus falou que no céu nós seremos como os anjos, no sentido de sexualidade. Você não vai ser igual ao anjo porque você é filho, mas no sentido de sexualidade, nós seremos igual aos anjos. Não existirá essa família sua específica no céu. Nós participaremos e seremos de uma grande família espiritual, que é a família do próprio Deus. Então você não vai ter sua família particular lá. Todos serão filhos de Deus em uma única família eterna. É assim que a Bíblia nos orienta. Bom, infelizmente quem te ensinou errado. É só ler a Bíblia. Essas palavras que eu estou falando aqui saiu da própria boca de Jesus. Amém? Então se você está casado aí com a sua esposa, se você está aí casado com ela, aproveite o tempo que você tem com ela. Você que está com seu marido aí, aproveite o tempo que você tem com ele. Porque no reino dos céus não será mais assim. Você não será marido e mulher no reino dos céus. Isso não existirá no reino dos céus. O próprio Jesus falou que, sexualmente falando, nós seremos igual aos anjos. Tudo bem? Para quem não sabe desse texto, os próprios fariseus começaram a indagar Jesus, querer jogar Jesus na parede, com as seguintes afirmativas: Mestre, sabemos que você é filho de Deus e tal, enfim. E eles falam assim, presta bem atenção, se uma mulher casar com um homem, essa mulher, no céu, aqui na terra, depois o marido dela morreu e ela casou com outro homem, casou com outro, e isso 7 vezes. Todos os maridos dela morreram. Com quem que ela será casada no reino dos céus? Essa foi a pergunta que os fariseus fizeram para Jesus. E Jesus, com muita sabedoria e conhecendo o reino dos céus, porque ele veio de lá, a Bíblia diz que ninguém pode falar de lá, ninguém pode falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus, se não veio de cima. Ele veio de cima, ele veio de lá e ele sabe como que funciona o reino dos céus. Nós seremos como os anjos sexualmente falando. E Jesus ele disse, no céu vocês não serão dados em casamento, não existirá essa relação de casamento no reino dos céus. O nosso casamento será com Cristo nos ares e ele será o nosso noivo para toda a eternidade. O nosso marido, simbolicamente falando, tá? Cristo e a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Amém? Eu queria também responder um comentário aqui de um irmão. Natanael Rodrigues, ele disse, dar o dízimo faz parte da salvação? Não. Dízimos não fazem parte da nova aliança, não faz parte da aliança que Jesus fez com a igreja. Não é, dízimo não deve ser aplicado nos dias de hoje. Eu já falei isso aqui várias e várias vezes. Tudo bem? O pastor que coloca o dízimo dentro da igreja, infelizmente ele é um... Eu vou falar aqui de uma palavra bem mansa. É um incrédulo. Não concorda com o que a Bíblia diz. Você não vai ver Paulo, Pedro, Tiago, Judas, nenhum desses homens de Deus
falando sobre dízimo para obrigatoriedade na igreja. Não existe dízimos na nova aliança, tá? Isso aí, infelizmente, existem muitos mercenários na fé que estão fazendo isso para enriquecer. Essa é a maior realidade e verdade. Tudo bem? Tem muitos pastores que me seguem aqui na live, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, que pastoreiam igrejas, e muitos estão aprendendo aqui comigo e sabem, por meio das lives, por meio desses ensinos, que a Bíblia não concorda com os dízimos. Dízimos não são para a igreja. Dízimos fez parte da história, não faz mais parte da história no sentido de igreja. Dízimos não é para a igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Ficou claro isso aqui? Espero que sim. É só você estudar a tua Bíblia, leia, medite e vocês vão chegar a essa conclusão. O que é para ser usado na igreja como forma de contribuição? 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Leia a tua Bíblia. Ofertas voluntárias e contribuições voluntárias. É isso que a Bíblia ensina. A igreja tem conta, tem um monte de coisa para pagar, com certeza. Mas se todos se juntarem por amor e contribuírem por amor na casa do Senhor, a casa do Senhor terá mantimento, terá todas as contas pagas e tudo que as pessoas precisam, né? Até porque nós temos água, luz, internet, enfim. Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo, eu sei como que é alto as despesas de uma igreja. Eu já perdi muito cabelo com isso, tá? Eu sei o que acontece. Mas aqui, todos que ofertam e que contribuem aqui na igreja são por amor. Nós não temos obrigatoriedade de nada na igreja em forma de monetário, né? Em forma de finanças. Tudo bem? É isso que a Bíblia ensina, é isso que a palavra de Deus ensina. Fugir disso é fugir da palavra de Deus. Tudo bem, gente? Não tem para onde correr esses pastores aí. Estou deixando bem claro isso para vocês. Não tem para onde correr. É bíblico. É bíblico. É palavra de Deus. Tá? Já refutei inúmeros pastores aqui. Gente, eu estudei a Bíblia. Enfim, você me conhece. De capa a capa, inúmeras vezes. Eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. Se você tem dúvida, vai estudar. Joga na internet. Hoje o dízimo tem sentido? Joga numa IA da vida aí. O dízimo é para a época de hoje? Faz parte da igreja? Você vai ver que não. É batata, é só estudar. Mas às vezes você acredita mais no teu pastor do que na Bíblia. E aí é uma escolha sua. É você e Deus. Como profeta do Senhor, o meu objetivo é abrir os teus olhos, informar sobre a verdade. E aí vocês pesquisam e vão atrás para saber se a informação é verídica. Até porque vocês não têm que ouvir tudo o que eu falo aqui e acreditar. Vocês têm que ouvir e buscar. Isso concretiza a mensagem que eu estou falando aqui. Isso é como se ela estivesse dando uma credibilidade. Você vai dar credibilidade às coisas que eu falo aqui quando você estudar e pesquisar. E aí você vai falar, o profeta tinha razão, ele me explicou isso aqui e eu fui enganado a vida inteira. Muitos testemunhos aqui chegaram para mim no chat. Profeta, obrigado por abrir meus olhos. Você me ensinou, eu aprendi errado a vida inteira. Meu pastor era assim, 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 assim. Era primícia e não sei o que. E o meu pastor nunca falou nada. Enfim, muitas pessoas eu estou abrindo os olhos aqui por meio da internet. Tudo bem? Glória a Deus. Lembrando que eu também pastorei uma igreja aqui em São Paulo. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Então, vamos seguir aqui. Eu vou responder o último comentário e eu vou seguir aqui com o conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. O Tiago de Jesus, ele disse assim: tu já começa errado se intitulando profeta. Profeta na igreja é um dom. Meu irmão, até chega a doer no meu espírito isso que você está falando. É um dom dado por quem? E a quem? Esse dom de Jesus foi dado para quem? Para animais? Para cachorros? Para vacas? Foi dado para seres humanos. Efésios capítulo 4, versículo 1. Quando ele subiu ao céu, assim como ele desceu, ele entregou dons aos homens. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não. E o Tiago, com todo respeito aqui, meu irmão, com todo respeito à sua pessoa, eu já vi que você não tem conhecimento nenhum de Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 11, significa dons ministeriais, chamados. 1 Coríntios capítulo 12, sobre dons do Espírito Santo, não tem nada a ver com o dom de Jesus, cara. Você está misturando as bolas. Assiste mais minhas lives aí para você aprender um pouco mais, tudo bem? Vamos lá. Bom dia, pastor Isaac, vamos lá. O dízimo no tempo da graça passa a ser um referencial de contribuição? Não, errado. Errado. Infelizmente, pastor, você está errado. Eu vou te explicar uma diferença que talvez você foi doutrinado assim.
Você foi doutrinado assim e aprendeu a vida inteira. A maioria dos pastores do Brasil e do mundo são doutrinados assim e eles ensinam assim. Quando você usa a palavra dízimo, essa palavrinha já vem dotada de obrigação da lei. Ah, profeta, mas Abraão deu dízimo, Jacó deu dízimo. Quantas vezes eles fizeram isso em toda a vida deles? Uma vez. Antes da lei, era assim um referencial de contribuição, o que eles queriam. Depois da lei, outorgada por Jesus, por meio de Moisés, isso era obrigatório, com uma finalidade de manter o templo. Viúvas, estrangeiros, órfãos, a tribo de Levi como um todo, os levitas e sacerdotes. Não tem nada a ver com a igreja. Pastor amado Isaac, aqui com todo respeito à sua autoridade e à sua vida. Igreja é outra aliança. Não é aliança com o povo de Deus judeu mosaica. É uma aliança pelo sangue de Cristo. E no sangue de Cristo você não pode pegar práticas da lei mosaica e aplicar dentro da igreja. Não faz sentido. Não tem sentido. Igreja é uma coisa. Época mosaica e leis mosaicas são outra coisa. Vocês não podem misturar isso. O problema é que vocês misturam isso. E essa mistura vira uma salada teológica. É só estudar. Amém? Eu entendi, pastor. Mas quando você usa a palavra dízimo, você já está... Essa palavra já é dotada de obrigatoriedade. Você não pode falar que na igreja que você pastoreia, o dízimo é uma escolha. O dízimo, essa palavra dízimo, Malaquias 3,10, é obrigatório. Use a palavra que a Bíblia usa para a igreja. Contribuições e ofertas voluntárias. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Não use a palavra dízimo. Se a contribuição na tua igreja é voluntária, então use o que a Bíblia diz. Use o termo bíblico. Não use dízimo. O termo bíblico é contribuições, 2 Coríntios capítulo 9, e ofertas voluntárias. É isso que a Bíblia usa. Os apóstolos não usavam a palavra dízimo. Não use dízimo. Porque quando você usa a palavra dízimo, você está misturando duas alianças. Deu para entender isso aqui? Acho que ficou claro para todo mundo. Eu não quero falar sobre isso hoje, gente. Eu já debati muito sobre isso. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, para ensinar as pessoas sobre isso, porque, infelizmente, as pessoas são doutrinadas de maneira errada e por falta de compreensão teológica e bíblica, tá? E religiosidade, elas foram adestradas a isso. Não usem a palavra dízimos. Isso é lei. Lei. Nós estamos na graça. E a palavra para a graça é contribuições e ofertas voluntárias. Não há como correr disso. Correr disso é usar termos que a Bíblia não coloca. Eu acho que ficou claro aqui, né, pastor, também a minha explicação aí, com todo respeito à sua vida. E a todos os seguidores aqui que estão ouvindo aqui. A gente está com mais de 300 pessoas aqui online, tanto no Kawaii quanto no TikTok, enfim, somando as duas plataformas. Tudo bem? Glória a Deus. Deu para entender isso aqui? Eu acho que ficou claro em nome de Jesus. Agora, vamos lá. Profeta, eu posso usar o parâmetro do dízimo? O parâmetro é o quê? A mensagem, o princípio. Eu posso usar esse mesmo modelo de 10% para aplicar como forma de contribuição voluntária na igreja? Pode. Pode. Se você quiser contribuir com 10%, contribua, mas não usa a palavra dízimo. Porque a palavra dízimo ela vem dotada de obrigatoriedade da lei. Não há como você desmembrar dízimo de obrigatoriedade. Deu para entender isso? Ficou claro, gente? Ficou claro isso aqui para vocês? Muitos pastores chegaram para mim e falaram, não, mas a gente usa o dízimo. Então, perfeito, pastor, glória a Deus. Então, tire a palavra dízimo. Aí a gente chega no consenso. Amém? Vamos lá, presta bem atenção, que eu quero que você entenda. Presta bem atenção aqui. Muitos pastores chegaram para mim no passado. Gente, eu estudo, você sabe disso. Vocês sabem do que eu estou falando aqui, tá? Quando nós falamos com pastores no passado, eles vinham sempre com o argumento de Abraão e Jacó. Só que eu sempre vou com um contra-argumento. Já que você quer aplicar o dízimo segundo Abraão, que deu a Melquisedeque, segundo Jacó, que fez isso uma vez na vida inteira dele, você vai ter que colocar uma vez só na tua igreja. Uma vez só. É óbvio que você não vai querer colocar uma vez só o dízimo na tua igreja, né? É claro. E aí você vai partir para a lei. Partindo para a lei, você cai numa contradição, porque a lei não é para a graça, não é para a igreja. O apóstolo Paulo, deixa eu ler para vocês aqui, ó. Vou só ler uma passagem para vocês, só para explicar isso, eu vou voltar para o conteúdo, senão a gente vai falar somente disso, eu não quero falar disso hoje, amém, amados?
Glória a Deus. Deixa eu ler algo para vocês. Romanos capítulo 7, versículo 6. Eu estou com a minha Bíblia aqui, tá? Toda vez que você vir para minha live, venha com a tua Bíblia em nome de Jesus. Vamos lá. Olha só o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Bíblia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei. Agora, porém, estamos livres da lei. Pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Obrigatório. Estávamos debaixo da lei. Era obrigatório para nós. Para que sirvamos de maneira nova, ou seja, uma nova maneira de viver. Segundo o Espírito Santo e não da maneira antiga, segundo a letra. Está aí, Romanos capítulo 7, versículo 6. Cara, tem inúmeros textos que nós poderíamos usar aqui, refutando a doutrina do dízimo e dessas práticas mosaicas que o pessoal coloca dentro da igreja e pratica isso hoje dentro da graça, dentro da noiva do Cordeiro, sendo que Jesus não colocou. Os apóstolos não colocaram. Vocês são maiores que Jesus? Vocês são maiores que os apóstolos? O fundamento, segundo Romanos, segundo Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3, o fundamento dos apóstolos e profetas, será que vocês vão além disso? Fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com a palavra de Deus. Amém? Vamos lá, deixa eu ler um comentário aqui. Missionário Alexandre, olha o que ele escreveu para mim, olha só. Com toda a explicação que eu dei aqui, olha a falta de compreensão dessas pessoas, teologicamente falando e biblicamente falando. Olha a falta de compreensão, vou ler o comentário dele. Você quer mandar na igreja, você quer mandar na igreja dos outros. Em algum momento eu estou mandando na igreja dos outros? Em algum momento, olha a falta de compreensão teológica e bíblica. Olha a falta de compreensão bíblica. Você está querendo mandar na igreja dos outros. Em algum momento eu estou mandando aqui? Como profeta do Senhor, eu estou abrindo os olhos da noiva do Cordeiro para apresentá-la santa e pura diante de Deus na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe por que vocês se doem tanto? Porque vocês estão enchendo os bolsos com o dízimo dos fiéis da igreja. É por isso que vocês se doem tanto. Porque se vocês ouvissem a verdade, Jesus disse, se vocês ouvissem a minha voz e a palavra de Deus, Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus falou por muitas vezes por meio dos profetas, por meio dos pais, dos patriarcas, e hoje Ele fala por meio do Filho e da sua palavra. Se vocês não respeitam a palavra de Deus, vocês nunca vão conseguir ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja, vocês são pastores aqui, escuta o que eu vou falar para vocês aqui. Vocês são pastores, líderes de ministério, vocês estão à frente de algo na igreja? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem como vocês correr do trono de Deus. Um dia, nós estaremos diante do trono branco de Deus. E nós vamos prestar conta a Deus. De tudo, a Bíblia diz que você será condenado por cada palavra da boca que saiu de vocês. E vocês serão absolvidos por cada palavra que saiu da boca de vocês. Então que tudo que vocês estão ensinando na igreja seja a verdade. Porque vocês vão queimar no fogo do inferno, ensinando doutrina de demônios dentro da igreja. O missionário falou assim, aceita aí, meu irmão. Meu irmão, não vou aceitar. Sabe por que eu não vou aceitar? Porque vocês são mercenários da fé. Desculpa falar isso para você, mas é a verdade. E se você não concorda, meu irmão, é só sair da live, infelizmente. Vocês são mercenários. Ensinam o povo e colocam peso no ombro dos outros que nem vocês mesmos carregam. O apóstolo Paulo falou para mim não me aliar, não dar crédito a esses irmãos que ensinam coisas erradas. Então eu vou seguir o conselho do apóstolo Paulo. Amém? Não use Mateus capítulo 23, versículo 23 comigo. Gente, isso aí é básico. Isso aqui eu ensino para os meus filhos. Minha filha tem 4 anos. Tá? Isso eu ensino, é básico. Tudo bem? Amém, amados? Tudo bem, amados? Vamos seguir o conteúdo aqui em nome de Jesus? O pessoal quer entrar comigo em debate? Pode entrar em debate, meu irmão. Me manda uma mensagem no chat. A gente agenda aqui, a gente entra num debate aqui teológico. Amém? Pelo contrário.
Todas as pessoas que entraram aqui em debate comigo, pastores, me pediram desculpa aqui, perdão, aqui online. Eu te devo um pedido de perdão e desculpa? Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus está falando para judeus, não tem nada a ver com a igreja. Não misturem as coisas. Amém? O irmão falou assim para mim: profeta, mas você prega nas igrejas, isso os pastores te expulsam da igreja. Eu bato em cima disso há muitos anos, por pregar a verdade. E eu não prego em qualquer igreja, eu prego em igrejas que pregam a verdade da palavra de Deus. O missionário agora começou a falar que eu sou falso profeta por ensinar a verdade da Bíblia. Começou os ataques. É exatamente isso que vocês fazem. Por vocês não terem base teológica, vocês acabam usando termos pejorativos para atacar alguém porque vocês não têm conhecimento teológico. Vocês querem ferir os outros com jargões bíblicos. Querido, amado missionário Alexandre, no dia do grande juízo final, eu e você estaremos diante do trono de Deus. E nós veremos quem é que está certo e com a razão aqui. Amém? Então, chegando nesse dia, nós estaremos diante do trono branco. Então, vamos ver quem está certo. Quem que é o falso aqui? Vamos seguir? Eu não vou mais dar crédito a essa pessoa, até porque ele... Gente, vocês viram, eu já deixei subir muitas pessoas aqui na live. Quando as pessoas subiram aqui na live, eles não tinham um pingo de conhecimento. Só prejudicaram a live, prejudicaram o ensino, prejudicaram o conhecimento da palavra de Deus. Então não vou permitir subir, tá? Não é porque eu corro de debate, pelo contrário, me chama aqui no chat, a gente vai agendar um debate, eu vou colocar o banner aqui e você vai entrar com 600, 700 pessoas online comigo no debate. E tá tudo bem, eu não corro de debates. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir aqui então? Deixa eu ler os comentários aqui só pra gente seguir pro conteúdo. A Daniela falou: o que você diz sobre Malaquias 3.10? O que a Bíblia diz. Malaquias 3.10 é para judeu, é para Israel, não é para a igreja. Ali é a igreja. Vocês misturam as duas alianças, aliança com o sangue de Cristo por meio da circuncisão feita com Abraão e aliança pelo sangue de Cristo. Gente, não misturem as bolas. Leiam a Bíblia, estudem a Bíblia de vocês. Deus tem duas alianças com a humanidade, feita pelo sangue de Cristo, a primeira aliança da nova aliança aqui, a nova aliança pelo sangue do Cordeiro, e a aliança por meio da circuncisão com Abraão. São duas alianças. Não pegue os pontos de uma aliança e aplique na outra. Quando Jesus foi para fazer a ceia, ele falou: este é o cálice da nova aliança. Há uma nova aliança com a humanidade, com o povo de Deus, com a igreja. Não peguem pontos da lei e tentem aplicar dentro da igreja. Isso não tem sentido. Isso é o básico teológico que eu estou falando aqui, gente. Isso é o básico. Isso é básico. Amém? Enfim, gente, deixa eu ler o restante dos comentários e a gente segue aqui. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bem atenção que eu vou ensinar aqui para vocês. Anota aí. Aprende isso daí. Todas essas pessoas que vão rebater isso aqui que eu estou falando, eu não sou o dono da verdade. Eu só sou bíblico. Eu sou bíblico. O que acontece é que essas pessoas elas foram adestradas. Sabe quando um cachorro é adestrado? Sabe com aquele clique, o estalinho? Quando um cachorro ele é adestrado, ele aprendeu isso a vida inteira. Então ele replica o que ele aprendeu. Ele não confronta aquilo que ele aprendeu. Ele não vai para a teologia. Ele não vai para um estudo teológico. Ele não vai para aprender a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem várias vertentes. A Bíblia, ela é geográfica, cultural, teológica, espiritual, histórica. Se você ler a Bíblia somente com a ótica que tua igreja te colocou um cabresto na tua cabeça até hoje, e é isso que você pratica, é isso que você acredita, você está errado. Você tem que ir para a Bíblia, para a palavra de Deus. Jesus nunca disse dízimos para a igreja. Paulo nunca disse dízimos para a igreja. Pedro nunca colocou dízimos para a igreja. Leia Atos capítulo 15. O que Pedro colocou como fundamento para a igreja? Junto com os apóstolos. Atos capítulo 15. Se afastar da imoralidade sexual, não comer alimentos com sangue, não comer sangue, porque sangue é vida. Você não pode comer animais sufocados, sacrificados, e animais oferecidos a ídolos.
Foi isso que o apóstolo Paulo, junto com Pedro e com todo o arcabouço apostólico da época, junto com Tiago e os outros apóstolos, foi isso que eles colocaram para a igreja. Se o dízimo fosse uma obrigatoriedade para a igreja, tinha entrado junto desse arcabouço. É só ler a Bíblia, gente. Leia a tua Bíblia. É simples, gente. É só ler a palavra de Deus. É só ler a Bíblia. Amém? Tá claro isso daqui? Eu vou concluir aqui essa live, não no sentido de concluir a live, tá? A gente vai ter mais um tempo aqui. Eu vou concluir esse final do meu discurso aqui, falando sobre contribuições, porque quando toca no bolsinho dos pastores, aí eles ficam pé da vida. Quando toca no dinheirinho que está entrando todo mês na igrejinha dele, e que é repartido, né? É isso que acontece na tua igreja, não é? Aonde Paulo ensinou isso? Aonde Pedro ensinou isso? O dinheirinho que é repartido entre todo mundo lá dentro, não é? Não é assim que funciona na tua igreja? E quando levanta um profeta de Deus para bater de frente contra toda essa falácia, religiosidade, heresias dentro da igreja, práticas mundanas, aí eles ficam pé da vida. Sabe por quê? Porque eu estou tocando do dinheirinho deles. E talvez você está me ouvindo do outro lado da live aí, falando assim, profeta, mas você não recebe salário da igreja? Não, eu não recebo nem um centavo da igreja. Eu tenho minha forma de contribuição. Eu trabalho, eu tenho minhas casas de aluguel, que eu trabalhei, suei com tanto esforço, construindo, rebocando. Eu faço reboco, eu construo casa, eu levanto, faço alvenaria, faço contrapiso. Com o meu suor, eu recebo daquilo que eu trabalhei a vida inteira. A minha esposa é professora, psicopedagoga, formada. Eu tenho 3 pós-graduações. Eu tenho uma formação e estou indo para a minha 4ª pós-graduação em teologia. Então sim, eu tenho minha forma de contribuir. E vou bater em cima sim, da mentira e das falácias ensinadas pelos pastores, pelos mercenários da fé, para encher os bolsos. Vou bater sim, dou a quem doer. Eu prefiro estar diante de Deus no grande dia e falar a verdade, do que ser mais um no meio da multidão pregando um monte de mentira para encher os bolsos dos pastores. E tá tudo bem, se você não gosta do que eu estou falando aqui, pega o teu dedinho que Deus te deu de livre-arbítrio e clica em sair da live. Você não é obrigado a ficar na minha live. Você não é obrigado a ficar aqui. Eu vou falar a verdade. Doa a quem doer. Será que você sabe quanto que o teu pastor ganha? Será que você sabe o salário do teu pastor? Por que você não pergunta para ele quanto que ele ganha? Por que você não pega a conta da igreja, vai lá na igreja e veja quanto que está indo para a conta do teu pastor? Por que você não faz isso? Sabe por quê? Porque vocês têm medinho. Vocês ficam com medinho. Não, eu não posso perguntar, porque se eu perguntar, eu vou ficar com um X nas costas. Eu vou ser visto como uma ovelha negra. É isso que eles querem que você pense. Você está dentro de um sistema, querido. Será que você não acordou ainda? Você está dentro de um sistema religioso, mundano. Jesus falou sobre isso, que nos últimos dias viriam falsos mestres, falsos profetas para enganar a muitos. Saiam da Babilônia, saiam do sistema. Se você não concorda comigo, querido, está tudo bem. Concorde com a Bíblia. Vá para a Bíblia. Vá para a palavra de Deus. Eu não preciso de tocar no dinheiro da noiva e do cordeiro. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, vem aqui na igreja e entra na conta da igreja aqui. Você tem liberdade para fazer isso. Será que o teu pastor tem coragem de fazer isso? Mostrar quanto que ele recebe por mês? Quanto que cai na conta dele? Tem um monte de pastor ganhando 20 mil reais por mês. Você acha que isso é justo? 30 mil reais por mês? Se isso é justiça para você, se isso é Bíblia para você, então fique com a tua Bíblia. Fique com o que você acha. No grande dia nós veremos quem que vai entrar pelas portas celestiais, pela morada que o Senhor tem preparado para nós. Quem que vai entrar pelo caminho, porque a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado para aqueles que vão herdar a salvação. Você acha que esses pastores vão entrar no reino dos céus tomando o dinheiro da noiva do cordeiro? Vocês estão muito enganados. Vão queimar no fogo do inferno. Não vão entrar. Aquele que toca na noiva do cordeiro, toca na noiva de Cristo. Cada centavo que você pegou. Jesus, certa vez, ele parou no templo, na casa do tesouro, e ele ficou olhando cada um que estava contribuindo. E ele sabia o coração de cada um dali. E ele olhou o coração daquela viúva, que entregou 2 moedas, mas era tudo que ela tinha.
Você acha que Deus não está interessado no dinheiro que você pega da igreja? Você acha que Deus não está vendo os centavos que você está pegando? Um centavo que você tira da conta da igreja, sem ser para a igreja, você está em pecado diante de Deus. E você vai prestar conta diante dele. Essa verdade aqui, querido, que você está ouvindo hoje, são poucas vezes que você vai escutar isso aqui. São poucos que falam a verdade. São poucos. São poucos. O pastor é aquele que mais serve, não é aquele que deve ser servido. É o que mais serve. Quanto mais você chega em status na igreja, você tem que ser o maior servo. E hoje nós vemos um monte de pastor gordo que não jejua. Um monte de gordo e gordas em cima do altar, comendo do dinheiro da igreja. Nem jejuam, nem sequer levam uma vida de jejum. Não é exemplo para a igreja, nem no cuidado com o corpo. E quer falar de Bíblia. Vocês estão tudo em pecado. Vocês vão ver diante de Deus naquele dia. Vocês vão ver diante de Deus naquele dia. Naquele grande dia, nós veremos quem é e quem não é. Jesus irá separar os bodes das ovelhas. E vocês vão ver aquele pastorzinho que estava com o carrão do ano, ostentando um monte de coisa. Eu já fui em igrejas, querido, que a igreja tinha um monte de gente pobre, e o pastor com um carro de 100 mil, 150 mil reais. Hipócritas. Sabe o carro que eu dirijo, querido? Eu dirijo um Gol G3 2013, e tá tudo bem, me leva para tudo quanto é lugar. Eu não preciso de ostentar dinheiro dentro da igreja. Vocês são mercenários. Mercenários da fé. Vocês acham que vocês vão passar impune diante do trono de Deus? Vocês estão muito enganados. Vocês acham que vocês vão passar impune? Vocês acham que a vidinha que vocês levam hoje, de bambambam, pastora com vestidos caríssimos, relógios de 30 mil reais, vocês vão ver naquele grande dia quem é e quem não é. Ah, profeta, mas eu vi o outro lá expulsando demônio. Para com um monte de baboseira que vocês aprenderam, gente. O diabo faz show dentro da igreja. Tem pessoas que estão endemoniadas, demônios fazendo show dentro da igreja, não está expulsando demônio coisa nenhuma. O demônio se materializa, se manifesta, e o outro demônio finge que expulsou, para manter aquela igreja, aquele sistema religioso de dinheiro. Escute o que eu vou te falar. Você não precisa concordar comigo, querido. Tá tudo bem, nem Jesus agradou a todos. Jesus pregou a verdade, foi contra o sistema. Jesus foi contra o sistema, bateu de frente com os fariseus, bateu de frente com esse monte de patifaria que tinha na época de Jesus, e hoje continua a mesma coisa. Eu já ouvi no altar pastores falando: se você não é o dízimo, você não tem salvação. Voltamos à igreja católica, voltamos às indulgências, vamos comprar a salvação. Hipócritas, mercenários da fé. Vocês não vão passar impunes diante do trono de Deus. Vocês não vão passar impunes diante do trono branco do julgamento de Deus. Eu vou falar uma coisa para você aqui, querido, como profeta do Senhor, e acredite se você quiser. Presta bem atenção que eu vou te falar. Para de ouvir esse monte de baboseira. Se debruce diante da tua palavra, a palavra de Deus. Se debruce diante da Bíblia. Se curve diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Pare de ouvir esses homens. Pare de ouvir esse monte de gente que cobra rios de dinheiro para pregar nas igrejas. Eu prego em muitas igrejas, querido. Eu nunca cobrei um centavo. Teve pastores que colocou dinheiro no meu bolso, eu falei assim: eu não vou aceitar. Eu peguei o dinheiro e falei assim: não, coloca e paga para alguém que está passando necessidade na igreja. Eu não preciso desse dinheiro. E quando nós falamos disso, sobre dízimos na igreja, que é condenável, isso é errado, as pessoas começam a se doer. Sabe por quê? Porque nós começamos a tocar naquilo que gira o sistema, o dinheiro, a moeda, a indústria gospel, a indústria que gira de um monte de dinheiro. Eu cobro 100 mil para pregar na tua igreja, eu cobro 50 mil para pregar na tua igreja. Vai todo mundo com dinheiro, todo mundo para o inferno. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: vocês receberam de graça e de graça vocês dão. De graça recebeis e de graça dais. Deus falou para nós aquilo que eu recebi, eu estou dando de graça para vocês aqui. Alguma vez eu pedi dinheiro para vocês aqui na internet? Eu estou aqui há 4 meses ensinando vocês na internet. Alguma vez eu vim pedindo Pix para vocês aqui? Alguma vez eu vim revelando aqui, trazendo revelação? Por mais que eu tenha o dom, eu usei o dom para ganhar dinheiro?
mercenários. Jesus falou sobre esses homens. Estão hoje de ternos e gravatas, como lobos em pele de ovelhas. E se você, querido, não aprender a verdade, se você não aprender a Bíblia, se você não aprender sobre a palavra de Deus, você vai ser enganado. Você vai ser enganado pelo sistema. Toma cuidado, querido, com o que você escuta. A culpa também é de vocês por não compreender a Bíblia, não pegar a palavra de Deus e meditar nela. Não pegarem a palavra do Senhor e ir para a Bíblia e meditar e ver se aquilo que está falando na igreja é verdade. Vocês não são como os bereanos. O apóstolo Paulo fez questão de elogiar os bereanos. Sabe quem eram os bereanos? Eles olhavam para a Bíblia, aquele pregador que estava pregando, eles olhavam para a Bíblia para saber se tudo que ele estava falando estava na Bíblia. Tudo que ele estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Hoje você senta na igreja, nem leva a tua Bíblia, e você fica lá, glória a Deus, glorificando um monte de mentira, um monte de discursos que não são bíblicos. Se você não aprender a meditar na tua palavra, que Deus te entregou, a Bíblia, você vai ser enganado. Você está entendendo, querido, por que Deus ele tem que levantar profetas na terra? Você está entendendo por que Deus ele tem que levantar profetas e profetisas na terra? Porque os profetas não têm medo de ir contra o sistema. Você acha que eu tenho medo de ir contra o sistema? Você acha que eu tenho medo de ir contra esses pastores? Pouco me importa o título deles. É um comedor de arroz e feijão como eu. Não tem diferença alguma. Ele é igual a mim. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A única diferença é, eu prego a verdade e bato em cima do sistema. E vou fazer isso até o último dia da minha vida, até o último segundo de vida. Para abrir os olhos da noiva do Cordeiro. Até porque, como chamado de Deus para profeta, eu preciso pregar a verdade, porque eu vou ser cobrado daquilo que eu não falei. Eu também serei cobrado se eu não pregar a verdade para vocês. Eu serei cobrado se não ensinar a verdade. Presta bem atenção, eu vou concluir aqui e vou tentar seguir para o conteúdo. Eu nem ia falar isso aqui hoje, gente. Nem era o objetivo. Eu queria falar para vocês sobre colocar a nossa mentalidade no alto. Colocar a nossa mentalidade em Cristo. Colossenses capítulo 3. Olhem para as coisas do alto, as coisas invisíveis. Aquilo que Paulo disse, não olhem para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as que nós vemos que é visível é passageiro, mas as que nós vemos que são invisíveis são eternas. Eu vou te falar uma coisa aqui como um alerta profético para a tua vida. Nós estamos vivendo hoje os últimos dias da igreja na terra. Vocês vão ver coisas terríveis. Coisas terríveis que você nunca pensou em ver dentro da igreja. Adultério vai ser fichinha. Hoje nós já estamos pegando casos de pastores que abusaram de crianças. Você acha que eu estou falando mentira? O que aconteceu com o esposo daquela cantora... Esqueci o nome dela agora. Esqueci o nome dela. Pastores. Ele abusou de uma menininha que era amiga da sua filha. Vocês vão ver coisas terríveis, lixo, imundícia no meio da igreja, pecados ocultos, pastores com os bolsos cheios e vazios da glória de Deus. Pastores com os bolsos cheios e vazios de uma mensagem verdadeira. São poucos, querido, que vocês vão ver pregando a verdade nessa terra. São poucos, são os remanescentes. Pastores que estão em adultério, conversando com as irmãzinhas da igreja. Pastores que estão viciados em pornografia, em masturbação. Pastores que são imagem da igreja, mas é um podre no reino dos céus. São sepulcros caiados. Por fora pode ter uma beleza maravilhosa. Pastores lindos, né? Pastores bonitinhos, arrumadinhos, todo arrochadinho suas roupas, toda a roupinha apertadinha. As pastoras, toda a vácuo, com sensualidade.
Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tudo isso não ficará impune. Se você acha que essas coisas ficarão impunes, você está muito enganado. O Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra, não deixará um sequer passar impune pelo juízo final. Todos nós iremos prestar conta diante de Deus no grande dia, de tudo que nós falamos, deixamos de falar, fizemos e deixamos de fazer. Então, pastorzinhos de plantão que estão aqui me ouvindo, apóstolozinhos de plantão que estão aqui me ouvindo, evangelistas e missionários que estão aqui me ouvindo, abra teus olhos. Ou você sai da Babilônia e comece a pregar a verdade, saia do sistema, ou você também vai junto com o sistema. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes da palavra de Deus são corrompidos pelo sistema mundano e farisaico que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Muitas pessoas chegaram para mim, presta bem atenção, e falaram assim, presta atenção, pessoas aqui da igreja, pessoas que eram discípulos meus daqui da igreja. Ah, eu vou sair da igreja porque o profeta, ele bate muito em cima, é muita cajadada, é muito isso, querido. Qual que é o meu ministério? Qual que é o meu chamado? Deus me chamou como o quê? Você quer que eu fique pregando o quê? Bênção? Que Deus vai abençoar você, vai te dar um carro novo? Você acha que isso é evangelho? Jesus pregou isso? João Batista pregou isso? Sabe o que João Batista pregou? Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus até vós. Arrependam-se dos seus pecados ocultos. Você pode colocar o teu terno, querido, você pode colocar a tua gravata, você pode chegar na igreja toda pomposa e toda bonita, mas Deus vê a podridão que está dentro de você, a cobiça, a inveja, a fofoca, a maledicência, as mentiras, a ganância, a concorrência, o status dentro da igreja. É um querendo cantar melhor que o outro, é um querendo pregar melhor que o outro. São hipócritas. Deixa eu te falar uma coisa, amado. Eu vou falar isso com muito amor para você que está me ouvindo nessa live. Eu não estou aqui nessa live para te agradar. Eu não quero que você tenha simpatia comigo. Eu não quero que você me ache uma pessoa bonita, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que tem uma boa oratória, uma boa teologia. Eu não quero que você se importa comigo. Se importa com o que sai da minha boca. Se importe com a palavra que está saindo da minha boca. Se importe com o que eu estou pregando para você. Se importe com o que está saindo da minha boca. Julgue o que sai da minha boca e veja se é verdade ou é mentira. Julgue a árvore pelos frutos que ela dá. Julgue a árvore pelos frutos que ela manifesta. Julgue minha vida, julgue meu comportamento, julgue meu estilo de vida. Venha aqui ver como está meu casamento. Eu sou casado há 9 anos com a mesma mulher. Eu casei virgem com a mesma mulher aos 23 anos. Eu tenho uma família linda, 2 filhos lindos. Pastorei uma igreja aqui em São Paulo, uma igreja cheia do Espírito Santo, aonde a glória de Deus sabe. Quem assiste os cultos aqui sabe do que eu estou falando. Eu não preciso usar máscaras, querido, com vocês. Quem usa máscara é palhaço. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Leia a tua Bíblia. Medite na tua Bíblia. E se aprisione à verdade. Se humilhe na verdade. Se apegue com Cristo, querido. Não se apegue com homens. Se apegue com o Espírito Santo verdadeiro. Se apegue com o seu amigo, o Consolador Espírito Santo. Ore. Jejue. Mate tua carne. Se sacrifique. Se humilhe diante de Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Você não vai ter nada da parte de Deus se você não se humilhar diante dele. Você não vai ter nada da parte de Deus se você não aprender a ter intimidade e dependência dele. Você não pode comprar as bênçãos de Deus com o seu dinheiro. Você não pode comprar as bênçãos de Deus com o teu dízimo. Não adianta essa barganha com Deus, eu dou para que Deus expulse o devorador. O devorador, querido, não era demônios, era um gafanhoto que vinha, porque o povo estava desobediente aos dízimos e às ofertas. Dízimos não são para nós, a igreja. Você não tem que nada. Você não tem que dar nada na igreja. Você tem que contribuir por amor, se você for contribuir. Se você quiser contribuir na casa do Senhor por amor, e porque você o ama, e é somente mais uma forma de você amar a Ele. Você o ama na dependência, você o ama na oração, você o ama na adoração, e você também o ama nas contribuições. Você o ama porque você faz aquilo porque você o ama. Você não coloca um dinheiro para receber nada, pelo contrário, você coloca um dinheiro por gratidão. Você oferta e contribui porque você ama, porque Ele já te deu tudo, e você vai lá com uma forma de amor. Senhor, eu não sei como te agradar, mas eu sei que a tua casa tem necessidade, então eu vou contribuir de alguma forma, Senhor, para ajudar o teu reino. É isso, querido. É por amor. É por amor. Deus não precisa de nada do que você tem, querido. Escute o que eu vou te ensinar aqui. Talvez você nunca ouviu isso. Deus não precisa de nada do que você tem. Você não pode oferecer nada que Deus não já tenha. Deus é dono do ouro e da prata. O dinheiro é tão importante para Deus que no céu nós pisamos nele. O dinheiro é tão importante para Deus que no céu nós pisamos no ouro. O dinheiro é tão importante no céu que será o estrado dos seus pés. Será por onde você vai andar. Você vai pisar em ouro. Sabe o que significa isso? Toda a riqueza da terra não se compara à glória que há de vir. Toda a riqueza da terra não se compara a Ele. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa live, amado. Mas o que eu quero que você entenda é que para de depender de sistemas. Pare de depender de religião. Pare de depender de coisas externas. E dependa de Deus. Se é para você servir a Deus, sirva por amor. Se é para você servir a Deus, faça por amor. Não porque você vai receber algo em troca, faça porque você o ama. Você não tem nada para dar para Ele que você possa surpreender a não ser o teu coração. Sabe qual que é o objetivo dessas lives? O objetivo dessas lives é fazer com que você tenha um relacionamento íntimo com Deus e não seja relacionado com a religião. Qual foi a última vez que de fato você olhou para Deus? Fora da religiosidade. Fora da caixa desse espírito de religião que atuava na época de Jesus por meio dos fariseus. Saia do sistema, querido. E entre no sistema do reino dos céus. Para de querer buscar coisas dessa terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, aonde os ladrões minam e roubam. Mas amontoe riquezas no reino dos céus, aonde a traça e a ferrugem não pode corroer, e aonde os ladrões não podem roubar. Se conecte a Deus de maneira profunda. Se importe com Deus. Se importe como Deus se importa com você. Se preocupem não com homens. Você não está nessa terra, amado. Aprenda o que eu vou te ensinar aqui. Você não está aqui nessa terra para ser paparicado.
Você não está nessa terra para receber coisas. Você está nessa terra para doar, para amar, para servir, para auxiliar, para gerar valor. Jesus, ele disse algo muito forte. Aquele que quer ser maior no reino dos céus tem que ser o maior servo. Se você quer ser grande no reino dos céus, você tem que aprender a servir os outros, lavar os pés dos discípulos, alcançar almas para o Senhor Jesus. Você percebe que quando nós falamos de evangelho verdadeiro, a mensagem é totalmente diferente do que você tem ouvido hoje? Você percebe que a mensagem do evangelho verdadeira é totalmente contraditória, é antagônica ao que está sendo pregado nos dias de hoje? Esse evangelho mentiroso, fajuto, voltado para o dinheiro e para a prosperidade. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Anote o que eu vou te ensinar aqui. Vai ter momentos que Deus vai permitir situações na tua vida de escassez, para saber aonde está o seu coração. Vai ter momentos que Deus vai permitir situações de você entrar no fundo do poço, para saber de fato aonde está o seu coração, para saber de fato quem é você. Profeta, mas Deus não pode fazer isso, Ele não lê meu coração, Ele não sabe das minhas ações? Sim, Ele sabe de todas as coisas, mas o objetivo não é mostrar para Ele quem você é para mostrar para você quem você é. É para mostrar para você verdadeiramente como que está o teu relacionamento com Deus, o quanto é frágil ainda você com Deus, o quanto você ainda não está no propósito de Deus. Muitas vezes, Deus vai te colocar numa estante e Ele não vai falar com você, para saber aonde está a tua fé, para saber onde está de fato o teu coração. Jesus naquela cruz, Ele disse uma frase muito forte: Deus meu e Deus meu, por que me abandonaste? Deus muitas vezes vai permitir que você entre em algumas situações de escassez e de dor e de sofrimento, para saber o teu coração. Fuja dessa teologia de que Deus vai te abrir os seus caminhos, e Deus vai te prosperar, e Deus vai te dar dinheiro, e Deus vai fazer você ficar rico. Deus, Ele pode fazer isso, não significa que Ele vai fazer isso. Porque se o teu coração está no dinheiro, você não vai ter dinheiro. Se o teu coração está nos status, você nunca vai ser conhecido. Se o teu coração é aparecer para todo mundo e ser o bam bam bam, você não vai aparecer para ninguém. Quer servir as pessoas e quer ser um pregador da palavra? Quer verdadeiramente servir a Deus? Comece a aparecer no oculto, no seu quarto, no escondido, aonde Ele te recompensa. É no oculto e no escondido onde Deus te recompensa, não é no público. É no teu quarto com Deus. É quando ninguém está te vendo. Esse é verdadeiramente você. É quando você está sozinho no seu quarto. É quando você está sozinho na tua cama. É quando você está sozinho que você mostra verdadeiramente quem você é. Aí não existem máscaras. Aí não existe maquiagem. Não existem máscaras. Não há como você usar máscaras com Deus. É no teu quarto aonde você mostra verdadeiramente quem você é. É no escondido que você recebe a recompensa, não é no público. Você aprendeu errado a vida inteira.
Não é pregando que você recebe recompensa. Não é louvando que você recebe recompensa. É no teu quarto, na intimidade com Deus. É na presença dEle. É dizendo para Ele o quanto você o ama. É se prostrando aos pés dEle. É reconhecendo o poder, a soberania, a majestade dEle. Rossoto comanda Hassetekai. É diante da glória dEle. É quando você se humilha diante dEle e reconhece que você não é nada. É quando você se esvazia de tudo que você tem. Estou todo arrepiado nessa live. É quando você se esvazia de tudo que você é, de toda a tua inteligência, de toda a tua sabedoria, de tudo que você achava que você era ou tinha. É nesse lugar aonde Deus quer que você esteja. E é por isso que João Batista, um dos maiores profetas dos quais eu me inspiro, ele dizia algo muito forte, e isso ecoa em nossos corações. E ele dizia a seguinte frase: que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça e que eu diminua. Pois ele é tudo e eu sou nada. Ele é o rei e eu sou o servo. Aleluia. Arrossodoro mandará cedre que mandará. Existe um lugar, querido. Eu me emociono porque só quem conhece o Espírito Santo sabe que o Espírito Santo está falando nessa live. Você pode estar num nível de tamanha carnalidade que você não consegue sentir a presença de Deus aqui. Mas quem é espiritual sabe que o Espírito Santo está falando nessa live. Eu me emociono, sabe por que eu me emociono? Eu não tenho vergonha de chorar na presença dEle. Que as minhas lágrimas reguem a minha fé nele. Que as minhas lágrimas sirvam para regar a minha fé diante dele. Mas uma coisa eu te digo aqui nessa live. O Senhor quer te levar a tirar você de um sistema. Eu não estou falando, querido, para você sair da tua igreja. Eu não estou falando para você sair da igreja que você está. Eu estou falando para você aprender a se conectar com Deus. Porque quando você se conecta com Deus, Ele te mostra a verdade. Ele te mostra quem é e quem não é. Ele te mostra verdadeiramente se aquele que está falando ali está falando por meio do Espírito ou se ele está falando pela carne. Quem é espiritual conhece as coisas espirituais. Quem é carnal não consegue compreender as coisas espirituais. Quem anda na carne não consegue compreender as coisas espirituais. Mas quem é espiritual é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu espero, querido, que essa live tenha a palavra de Deus tocado e entrado dentro do teu coração. É somente a palavra de Deus que muda o nosso interior. Não há mudança com discursos de prosperidade, teologia voltada para finanças e dinheiro, mentoria dentro das igrejas sobre dinheiro. Não é isso que te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus é uma dependência diária, todos os dias, diariamente, em conexão com Deus, todos os dias. Que Ele seja a primeira pessoa na sua mente ao acordar. E que Ele seja a última pessoa na sua mente quando você fechar os seus olhos e entrar numa noite de sono. Quando você chegar nesse nível de amor e dependência pela presença de Deus, esse é o lugar que Deus quer que você esteja. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma placa de igreja,
Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo e você já sabe disso. Mas eu não fico falando o nome da minha igreja aqui, porque o propósito não é que você venha para a igreja que eu pastoreio. O propósito é que você seja a diferença onde você está. O propósito é que você aprenda a verdade e seja a diferença aonde você está. Que você seja um transformador de ambientes. Que você transforme o ambiente onde você esteja pela verdade e pela intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelista José Gonçalves, ele disse assim: eu gostaria de saber se quando alguém fala em línguas, ele sabe o que está falando, ou é igual a um papagaio. Evangelista José Gonçalves, eu vou falar isso com muito amor, mas eu vou te exortar com amor. Você nem poderia ser evangelista se você não soubesse a resposta dessa pergunta. Essa é a realidade. Como você pode ser um evangelista? Ter um chamado evangelista e não compreende essas coisas. O dom de línguas, segundo 1 Coríntios capítulo 12. Você fala em espírito a Deus. Você não entende. A sua mente fica infrutífera. Porque o Espírito Santo está orando em você a Deus. A oração perfeita. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: orem no Espírito Santo. Essa oração no Espírito Santo é uma oração em línguas. Não é uma oração humana, com a sua língua materna. Isso aqui eu ensino numa escola dominical para as pessoas aqui da igreja. O termo que você falou, falando igual um papagaio, toma cuidado com a chacota que você faz dos dons do Espírito Santo. Toma cuidado com isso. Pergunte de maneira transparente e óbvia, sem fazer chacota com a palavra de Deus. Toma cuidado com isso. Você percebe como que tá distorcido o ensino? Hoje as pessoas, com muito respeito, eu vou falar isso aqui para você, meu irmão, eu não tenho nada contra a sua vida, eu estou falando aqui com muito respeito. Não há como eu falar isso sem, de certa forma, corrigir com amor. Vocês percebem como que as pessoas estão voltadas dentro de uma falsa ideologia e ensino por não compreender a palavra de Deus? Por não compreender a palavra do Senhor. Você precisa desbloquear seu iPad. Você percebe como as pessoas não estudam a palavra e de certa forma fazem até chacota com aquilo que elas não compreendem? É assim, querido, que estão as igrejas hoje. Muitos não têm conhecimento da palavra de Deus. E quando têm, acham que têm e acabam caindo em muitas heresias, para não dizer blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas eu creio que vocês aqui compreenderam muita coisa. Estamos aqui, eu acho que com quase 500 pessoas online aqui. Eu não estou conseguindo ver mais aqui a quantidade de pessoas que a gente tem aqui no Kauai, mas eu acredito que a gente tem aí pelo menos umas 80, 100 pessoas aqui. Se vocês puderem escrever aqui do Kauai, quantas pessoas estão online no Kauai aqui agora? No TikTok nós estamos com 270 pessoas online e no Kauai eu não sei porque eu não consigo ver mais quantas pessoas tem online aqui no Kauai. Mas eu quero que vocês entendam aqui, já para caminhar aqui para o final dessa live, né? Tem um pessoal aqui que está agradecendo de algumas formas, né? A irmã falou que tem 73 pessoas online. Obrigado, minha irmã, por ajudar aqui. Profeta, eu quero fazer um agradecimento a Regina Tel. Amém, minha irmã. Eu vi aqui que tem muitas pessoas que estão agradecendo, né, pelo ensino aqui que eu estou liderando,
pela palavra de Deus, né? E vocês vão aprender muito. Tem muitas coisas que eu quero ensinar para vocês, tem muitas coisas que eu quero trazer ao espírito de vocês, para que vocês possam se conectar a Deus de maneira profunda pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, eu nem arranhei, eu nem consegui arranhar com vocês ainda o que eu quero ensinar para vocês. Amém? Tem muito conteúdo, tem muita coisa boa da palavra de Deus que eu quero trazer para vocês, muita coisa boa. Amém? Deixa eu responder aqui a pergunta da minha irmã. Ela perguntou: profeta, as lives vão estar gravadas em algum lugar? Sim, queridos. Todas as lives ficam salvas no YouTube. Tem mais de 100 lives no YouTube gravada para vocês. Todas ficam gravadas e você pode ir lá e aprender de maneira profunda. Eu te garanto, cada live será um curso para você. Cada live será um curso. Amém? É só ir lá e assistir e vocês vão aprender muito, muito mesmo. Amém? Glória a Deus. Bênção. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído para o teu aprofundamento na presença do Senhor. De alguma forma você possa ter se conectado com Deus de maneira profunda. A minha irmã perguntou aqui: profeta, você está triste com alguma coisa? Minha irmã, na verdade eu estou cansado. Eu estou cansado, eu preciso descansar um pouquinho. Eu tenho 2 filhos pequenos, essa noite foi bem complicada com a gente. Meu filho acordou várias vezes de madrugada. E aí você já conhece minha vida, né? Eu trabalho, minha esposa trabalha, eu tenho aqui a live, eu trabalho na internet, eu trabalho também na igreja. E você sabe, quem é pastor, sabe o quanto demanda as atividades da igreja. Então eu não somente prego, mas eu treino pessoas, eu cuido da igreja, eu zelo, eu trago ensinos, enfim, é muita coisa. Então, às vezes a gente entra num processo aí de exaustão, essa é a palavra. Então, às vezes você vai ver aqui um pouquinho mais com a cara mais de cansado mesmo, é cansaço. Amém, querido? Glória a Deus. É só cansaço mesmo. Mas faz parte, né? É uma fase. A gente passa por algumas fases na vida mais difíceis, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, meu filho tem 1 aninho e pouco, às vezes ele acorda de madrugada. Essa noite mesmo foi bem difícil. Ele acordou de madrugada, ele mama no peito, mas às vezes acorda, enfim, é bem complicado. Mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado força, tem nos dado sabedoria, tem nos dado motivação, força, energia para continuar. E detalhe, esse fim de semana foi tão corrido. De sexta para sábado eu preguei numa vigília aqui de um pastor amigo meu. A vigília acabou quase 5 horas da manhã. Da vigília eu fui dormir quase 7 horas da manhã, acordei às 8, dormi 1 hora só. Acordei às 8 para iniciar a live às 9 horas no sábado. Depois eu não dormi, fui embora. À noite eu tive treinamento de homens aqui da igreja, que eu dou um treinamento aqui na igreja de homens forjados, é o nome do grupo de homens aqui da igreja. Depois eu fui dormir, acordei cedo novamente, o dia inteiro a gente teve compromisso, à noite eu preguei, depois, olha só como foi o fim de semana. E hoje eu estou aqui, acordei cedo, meia-noite, não dormi direito. Então é puxado, amado, é puxado, não é fácil não. Mas Deus, Ele tem nos dado graça, tem nos dado força, entendimento e sabedoria. E nesse meio tempo ainda tenho que estudar a palavra, dedicar na oração, tenho que orar pelo menos 1 hora, 2 horas por dia para buscar sabedoria e força de Deus. Não é fácil, mas Deus, Ele tem nos dado força, sabedoria, conhecimento, energia, motivação, competência. Ele tem nos dado tudo isso. Amém? A única coisa que eu peço para você que está aqui, que é meu seguidor, que acompanha minhas lives, acompanha meus conteúdos, que você me ajude em oração. Só isso que eu peço para você. Me ajude em oração. Toda vez que você for orar, você for ter esse tempo com Deus, tira um período ali de 1 minutinho pelo menos, ore pela minha vida. Ore pela vida do profeta Lucas Jerônimo, para que Deus possa me incumbir e me aprimorar a cumprir tudo aquilo que Deus colocou para mim fazer. Amém? E isso que eu nem coloquei aqui, né? Os vídeos que eu gravo, que eu edito, eu faço tudo sozinho, não tenho ninguém para fazer isso para mim. Eu faço tudo sozinho. Então não é fácil, mas Deus tem me dado força e sabedoria, conhecimento para agir e fazer tudo aquilo que Ele colocou para mim fazer. Amém? Então, se eu posso te pedir alguma coisa, ore pela minha vida, ore pela vida da pastora Natália, pelo meu filho chamado Luca, o nome dele é Luca, sem o S, não é Lucas, é Luca Samuel, e a minha filha Luna, Luca e Luna. Se você puder orar pela minha família, eu vou ficar muito grato por você.
o que você mais pode fazer para me ajudar hoje, nessa fase, é orar pela minha vida. Amém? Ore pela minha vida e da minha família, e isso já vai me ajudar muito. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muitos efeitos. Então interceda pela minha vida. Se você puder, seja o intercessor aí do meu ministério, para me ajudar nessa parte espiritual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bênção. Amém, então. Então, é isso. Todas as pessoas também que deram aqui algum tipo de presente, né? Agora a Mone Barbosa aqui contribuiu com um presente aqui na live. Todos aqui do Kawaii, do TikTok, cada um de vocês que contribuíram de alguma forma, né? Seja com presente, seja com comentário, seja agradecendo. Não importa qual foi a sua forma de contribuir aqui também. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha te abençoar grandemente em tudo o que você precisa, todas as necessidades, que Ele possa te entregar e abrir as comportas do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Cada presente, cada bênção que vocês liberaram aqui, como uma forma de gratidão, né, e honra, né, aquele que está aqui ensinando vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo bem? Bênção, querido. Essa live foi bênção para a tua vida? Deu para aprender bastante coisa aí? Escreve aqui para mim se você puder, como que foi essa live para você, se você aprendeu bastante coisa, se você foi impactado pela palavra de Deus. Se você puder aqui escrever, escreve aqui, dê um feedback. Profeta foi bênção, profeta não gostei, dê o teu feedback aqui para que você possa trazer aqui um feedback e a gente poder saber se está no caminho certo, né? Enquanto vocês escrevem aqui, eu vou dar um recado rapidinho para vocês. Todos os dias, às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês. Amém? Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. 9 da manhã e 7 da noite. Eu sempre dou a dica para vocês, lembrar do número 97. O número 97. Amém? 9 da manhã e 7 da noite. Eu estou todos os dias com vocês nesses horários, exceto o fim de semana. Por quê? Porque no fim de semana, no sábado à noite, a gente tem compromisso na igreja aqui que eu pastoreio. E no domingo também nós temos compromisso também aqui na igreja. Então, no sábado nós só temos a live da manhã. E no domingo nós só temos a live da noite. Tudo bem? E no domingo é pelo Instagram da igreja que eu pastoreio, Êxodo Church aqui em São Paulo. Tá bom? Então é isso. Todos os dias às 9 da manhã às 7 da noite. No sábado só tem às 9 e no domingo só tem às das 7 horas da noite pelo Instagram da igreja. Aliás, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Glória a Deus, o pessoal aqui falando que Deus falou muito forte com vocês, que bênção. Olha que bênção, né? Como que Deus é poderoso. Isso é uma bênção para nossas vidas. Que Deus abençoe vocês grandemente. É só o começo do que Deus vai falar no coração de vocês. Eu queria perguntar quem estava ontem na live da igreja, pelo Instagram da igreja. Tem alguém aqui que estava pelo Instagram da igreja ontem, que ouviu a palavra de ontem? Onde eu preguei aqui na igreja e trouxe uma palavra muito poderosa. Tem alguém que estava no Instagram da igreja de ontem? A Priscila Gomes estava, a Tita. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui do Kawaii que estava na live de ontem do culto. Não tinha muitas pessoas ontem na live, né? Eu estava trabalhando, a Joelma falou. Gente, a live de ontem foi poderosa. A palavra de ontem nós falamos sobre dependência. Eu falei sobre dependência. Foi muito forte. E a transformação e o exercício do teu espírito. Foi muito bênção. Essa live está no Instagram da igreja. Se você puder assistir, quiser assistir, né, quiser aprender um pouco mais, vá lá e assista. A igreja pegou fogo na presença de Deus. Foi poderoso a live de ontem. Amém? Então você que está aqui nessa live e não me segue, se puder, siga essa live. Tem um botãozinho na tua tela escrito seguir aí, siga, para que você não perca os conteúdos. O pessoal que está perguntando o Instagram da igreja se chama Êxodo Church. Ó, deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, é o logo da igreja, tá bom? Esse aqui, ó. Tá vendo essa bolinha pretinha? Esquece a embalagem, tá? Que isso aqui é de um produto que eu comprei de uma luz, né? Mas é aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o logo da igreja. Não tem erro. Se você virar o logo de lado, tá escrito Êxodo, tá vendo? Ó? Êxodo Church. Êxodo Church. Igreja Êxodo, tá? Então essa aqui é a igreja. Se você quiser tirar um print da tela aí para depois você ir lá seguir e aprender os conteúdos, fica aqui também para você o Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo.
Tá bom, queridos? Glória a Deus. Então é isso. Vamos orar para a gente estar agradecendo a Deus por essa live, rapidinho, para a gente estar encerrando essa live em nome de Jesus. Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Amado Deus, eterno Pai Celestial, Pai das luzes, nós te adoramos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou aqui nessa live. Senhor, obrigado por cada momento, por cada instrução, por cada revelação, por esse alerta profético sobre as nossas vidas, por esse alerta da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque aqui nós crescemos um pouco mais. Senhor, eu peço para que o Senhor venha fortalecer o Espírito, Senhor, de cada vida que está aqui me ouvindo, para que eles possam, Pai, ser governados pelo Espírito Santo, em conexão aos seus Espíritos. Que o Espírito de cada um deles, Pai, possa estar conectado a Ti, de maneira profunda. Eu oro para que o Senhor, Pai, venha nos fortalecer na graça e no conhecimento da Tua Palavra, e que nós venhamos a gerar uma dependência, Senhor, de Ti, do Teu Espírito e da Tua Palavra. Que nós venhamos a meditar na Tua Palavra e crescer na Tua Palavra. Porque é para isso, Senhor, que o Senhor nos chamou, para gerar intimidade, dependência, porque nós somos filhos. E filho que é filho, quer aprender do Pai e das palavras do seu Pai. Obrigado, Senhor, pela graça, por tudo que o Senhor tem feito, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos erros, pelo perdão das nossas falhas. Obrigado, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, te damos honra, te damos glória e te damos todo louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Espero que essa live tenha abençoado muito a sua vida. Em nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa e nunca se esqueça disso. Sem sacrifício, não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Quanto mais sacrifício, mais fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe tua vida. Tenha uma semana rica, poderosa e maravilhosa com o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que tua semana seja uma semana abençoada. A melhor semana que você já teve nesse ano. Na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. E até a noite, às 19, às 7 horas da noite. Se assim o nosso Deus nos permitir. Em nome de Jesus. Um abraço, amado. Fica com Deus. Em nome de Jesus. Até mais tarde. Fica com Deus.